Olá, direto de Brasília, capital do Brasil, iniciando mais um Ponto Certo. Hoje nós vamos falar sobre histórias, e são muitas as histórias. A nossa convidada de hoje, que vai nos contar diversas histórias, é uma educadora e escritora, Niergia Genari. É um prazer te receber no Ponto Certo. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu quero que você nos conte diversas histórias, mas a primeira delas é a sua história. Eu nasci em Cuiabá, né? Eu costumo dizer que eu nasci contando histórias, as histórias fazem parte da minha vida. Venho de uma família de 4 mulheres, eu sou a caçula, uma família muito pobre. Meu pai é um migrante da Itália, veio para o Brasil, assim como muitos, né? Fugido da guerra e em busca de uma vida melhor. Sou a caçula, então fui muito mimada, muito bem cuidada pelas minhas irmãs. Já entrei na escola alfabetizada, então sempre ouvi muitas histórias, né? E não só as histórias dos livros, mas as histórias que meu pai contava, as histórias de vida. O meu pai foi meu maior exemplo, o maior contador de histórias que já existiu. E desde pequena eu sempre soube que eu queria ser professora, que esse era o meu caminho. E pela forma como a vida tomou, me tornei professora muito cedo. Eu vim para Brasília aos 10 anos de idade, viemos para Brasília, saímos de Mato Grosso, viemos para Brasília. A família do meu pai toda já encontrava-se aqui. E em Brasília eu costumo dizer que quando cheguei ali naquela rodoferroviária, Brasília me recebeu de asas abertas, né? Amo Brasília, sou cidadã honorária do Distrito Federal. E como professora, as histórias sempre foram a minha principal ferramenta de ensino, aprendizagem, resolução de conflitos. Tudo acabava em histórias nas minhas salas de aula, né? No ano 2000, eu recebi o convite de uma instituição, de uma escola especificamente aqui em Brasília, que queria uma coisa nova e eles me fizeram uma proposta e eu falei, não, então vamos colocar uma aula de literatura infantil para as crianças, né? Já estava lá na minha 3ª graduação, porque eu sempre gostei muito de estudar. E comecei a contar histórias, vivendo um período difícil, já era mãe, adaptação no casamento. A minha 2ª filha veio com um problema de saúde muito sério, passava muito tempo no hospital. O meu marido precisou fazer a opção de sair do emprego para cuidar dela e a gente tinha que equilibrar ali as finanças. Então, como todo mundo faz quando tem um problema, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, porque fazer pedagogia e querer ser rica não combina muito bem. E aí uma amiga disse pra mim, não, você tem que ganhar dinheiro com o que você faz de melhor, que é contar histórias. E aí teve um concurso do Centro Cultural Banco do Brasil, que é o CCBB, de novos talentos, e tinha um prêmio de R$10 mil. E ela me inscreveu no concurso, me filmou contando uma versão minha, né, de uma fábula da cigarra e da formiga. Me inscreveu nesse concurso, tiveram 3.976 inscritos e eu ganhei em primeiro lugar, ganhei um prêmio de R$10 mil. Eles bancaram um espetáculo de final de semana, teve um diretor para produzir ali o meu espetáculo e eu chamei os meus alunos, os familiares, a gente conseguiu encher ali aquele gramado, ali onde fica o casulo, que é aquele parque do CCBB. E foi muito bom, porque com esse dinheiro eu ajudei muito no tratamento da minha filha. E na segunda-feira, esse espetáculo foi dia 11 de maio de 2012, é um dia muito importante, que inclusive é o aniversário dessa minha filha. Na segunda-feira, no dia 13 de maio, uma gerente de marketing de um shopping muito importante aqui em Brasília me ligou e disse que queria que você fizesse uma experiência e ficasse ali no mês de julho, nas férias, num espaço pequeno no shopping ali do lado. E aí topei o desafio, ainda estou nesse shopping há 10 anos e a coisa foi crescendo, crescendo e eu me tornei, além de uma contadora de histórias, me descobri uma grande empreendedora. Porque eu descobri vários universos dentro da contação de histórias. Não só o infantil, onde tudo começou. Hoje eu conto histórias no Senado Federal, mas eu conto histórias em casamentos, histórias personalizadas, histórias em empresas e até em funerais. Que às vezes um momento de dor, onde as pessoas estão ali, eu faço disso um momento para se tornar mesmo uma despedida importante, onde tem uma contação de histórias. Então, para resumir um pouco aí, é um pouquinho disso. Essa sua história é fantástica. Você realmente buscou
aquilo que você já tinha ali, né, um dom, e transformou ele em algo divino que você possa realmente não só levar alegria para aqueles que estão te ouvindo, mas também ter o seu sustento. Eu acho isso fantástico, porque o trabalho ele jamais pode ser um fardo. Eu sou muito feliz contando histórias e eu gosto muito de dizer para as pessoas que aquela história da gente fazer assim, né, do limão uma limonada, não combina muito comigo, né? Eu costumo dizer que eu faço do limão uma caipirinha, que é muito melhor. Sabe? Eu acho que você tem que ter criatividade, inovar, ousar. Às vezes a gente se vê num problema. Problema todo mundo tem, né? Eu digo que o bastidor da vida, que é invisível aos olhos, ele é muito difícil, né? O que a pessoa tá vendo aqui, né? O que a gente tá levando ali é muito legal, mas a gente sabe que por trás aqui tem toda uma produção, tem todo um bastidor do que acontece aqui, né, Érica? Então, para isso aqui mover, para o programa maior, tem o bastidor. E a gente pode transformar esse bastidor em algo importante para a gente feliz também. Assim como eu fui bem recebida e acolhida quando eu cheguei aqui, o bastidor da vida pode ser bom também, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, sabe? E eu fui inovando, ousando, e eu costumo dizer que contar histórias é o meu pulsar. E você é tão ousada, Niérdia, tão ousada que você também se tornou escritora. Temos esses livros aqui. A Cobra Jurema. Esse vai ser lançado agora, acabou de sair do forno, tá vindo pela maior editora, né? Que é a editora Ciranda Cultural, uma editora que tem aí no mundo todo, as pessoas conseguem comprar fácil pela internet. Tem o Fofoca Reversa. O Fofoca Reversa eu fiquei curiosa para poder ouvir. É a história de um cachorro, o Cafofo, que é a sílaba de fofoca invertida, que resolve todos os problemas falando bem dos outros bichos. Então são livros que trabalham valores importantes para as crianças. E esse daqui? Esse é o Mundo Azul de Samuel. Eu acabei de receber um prêmio com ele também. O Mundo Azul de Samuel foi traduzido para o japonês, para o espanhol. Algumas escolas na Espanha, na Colômbia já adotam, porque ele é o único livro de literatura que a gente tem no mundo que explica o que é o transtorno do espectro autista para as crianças, né? O Samuel foi meu aluno, é uma história real a partir do Samuel, da minha vivência com o Samuel. Eu fui estudar o transtorno, me especializei. Uma das minhas especializações, como eu disse, eu amo estudar, foi o TEA. Então ele está viajando no cometa, que é o TEA, e explica tudo de uma forma muito lúdica, muito gostosa, o que é o transtorno, porque o autismo ele tem crescido muito, né? Tanto os pesquisadores, os médicos, os cientistas, a gente ainda não tem uma explicação para isso ainda. Existem muitas teorias, mas nenhuma de fato ainda. E não, independente de qual motivo, ele precisa do acolhimento, da empatia. É isso que o nosso mundo precisa. Para qualquer diferença ou para qualquer semelhança, a gente precisa de amor e de empatia. Eu concordo com você. Sem amor e sem empatia, eu acho que a vida se torna muito triste e sombria. Sim. Porque dá espaço para que as pessoas não tenham esse carinho, esse afeto e essa positividade que a gente está precisando tanto, né? Mas, Niérdia, você também tem outras dinâmicas. Eu quero que você me fale aqui como é ser uma contadora de histórias dentro do Senado Federal. Bom, a primeira vez, assim, né, que eu comecei a contar a história lá, nas primeiras vezes eu fui convidada, eu ainda não era, né, hoje eu sou uma professora da Secretaria de Educação que estou requisitada lá, então trabalho efetivamente lá. As primeiras vezes era sempre, né, uma expectativa, e agora que eu estou lá de fato, eu acho muito importante. Eu acho que é aquela coisa de ser semeador, sabe? De semear, porque a gente às vezes tem uma impressão. Até quero te parabenizar pelo seu programa, por levar histórias do Distrito Federal para o mundo todo, né? E mostrar que Brasília é tão maior do que a nossa política, né? Exatamente. Tem tanta gente incrível. E lá também no Senado acontece muita coisa boa, sabe? Tem muita coisa boa, claro que tem muita coisa ruim, mas existem muitas coisas boas. Então eu sempre acredito que quando eu tô ali, eu tenho uma imaginação muito fértil, né? Me imagino como se eu estivesse com as mãos carregadas de sementes e eu estivesse jogando elas em algum lugar, sabe? Sem poder ver onde elas estão indo.
E acredito que ali, de alguma forma, eu vou semear alguma coisa no futuro. Seja essa forma lúdica, às vezes até brinco, que às vezes tem senadores que falam, vou ouvir só a Niedja contar histórias e não vou participar dessa sessão. Ou às vezes eles acabam ficando, entendeu? Então, às vezes, assuntos muito difíceis a gente consegue abordar com leveza. E volto a te dizer que eu acho que é isso que a gente está precisando. A gente tem levado a vida com muita seriedade, não a seriedade da responsabilidade, que é importante, mas sim a seriedade do rancor, da amargura, sabe? Da polarização. E as coisas não podem ser assim. Eu até contei uma história há pouco tempo, nesse período eleitoral que a gente viveu, que foi o livro das combinações, que eu expliquei para as crianças o que era esse período eleitoral. Que quando a gente vai jogar sozinho, a gente não precisa combinar nada. Eu tô brincando aqui sozinho com a minha caixinha, ela pode virar um navio, ela pode virar um personagem, ela pode ser o que ela quiser. Mas se eu for brincar com você, eu vou ter que combinar. E se eu for chamar qualquer outra pessoa para brincar, aí as combinações vão ter que ficar mais claras ainda. E num país, num país aqui como o nosso, com 250 milhões de habitantes, essas combinações têm que ser mais claras ainda. Então, a gente não poderia ditar as regras, a gente precisa de um parlamento, a gente precisa de uma constituição, a gente precisa disso. E seria muito melhor se essas combinações fossem mais claras e a gente que escolhe, né, os nossos representantes. Então é importante a gente falar sobre isso, porque quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Acho que a política, ela faz parte da nossa vida. Sim. Isso é uma coisa, né, que vem já da antiguidade. E a política, exatamente, o significado dela é você participar da sociedade colocando as suas observações e também recebendo as observações dos outros. É uma construção. Política é saber conversar, é saber construir. Talvez precisasse de ser contada essa história, Niedja. Verdade, mas eu acho importante ter uma contação de história. Espero que tenham contadores de histórias, espero que pessoas se inspirem e queiram se tornar contadores de histórias, né? Eu me inspiro muito no exemplo de Jesus. Jesus foi o maior contador de histórias que já existiu. Ele nos contou o mundo através de parábolas que estão aí perpetuando há mais de 2023 anos, né? Porque a gente completa o ano pós, né? Esse vai ser o nosso Natal de número 2023. Então, que assim possa ser, que a gente possa ter outros contadores de histórias em todos os parlamentos, em todos os lugares, para que as pessoas possam ser semeadores de boas novas. E você falando, né, das histórias de Jesus, eu vou abrir um parêntesezinho aqui só para falar uma coisa. A história contada através de parábolas, ela faz com que o ouvinte, aquele que recebe a história, ele possa ter a sua construção daquilo que ouviu, através do seu entendimento. Não é uma coisa, vamos dizer, impositiva. Ela vem de forma filosófica para que você possa sentir e, através daí, abstrair. Exatamente. E que bom que ela vem assim, porque isso nos leva a pensar. E pensar é importante, né? Já pensou que mundo chato se todo mundo pensasse igual? Né? Terrível. Ia ser horrível se todo mundo gostasse de amarelo, da mesma cor. Essa diversidade é que deixa o mundo muito mais bonito, muito mais encantado, muito mais lúdico, né? E que a gente possa ter vários entendimentos, né? E é isso que eu acho importante, escrever, criar histórias. E você falou dessa questão do afeto. E a contação de história, ela tá muito ligada ao afeto, né? Aquela contação de história, né? Que os pais contam, que os avós contam. Aquela primeira contação de história que é ligada a colo, a amor, né? Há muito disso. Então, isso é importante. Eu acho que quando se conta história é uma forma de se dar afeto. Eu concordo com você. Acho que carinho, afeto, aconchego, afago, compreensão nunca é demasiado. É sempre bom a gente poder ter. Niedja, me fala aqui a respeito, você falou aí da sua trajetória, de como você começou a contar essas histórias.
Mas eu gostaria também que você falasse um pouquinho mais, tá? Desses eventos que você faz em Brasília. Porque eu estive na abertura de uma exposição em Brasília, onde você fez essa abertura e eu fiquei impressionada com a sua dinâmica. Eu trabalho em diversos eventos, né? Nesse último mês, até muito bom, muito agradecida por isso, né? As apresentações estão voltando, então esse fim de ano tem chegada de Papai Noel aos shoppings. Eu trabalho em um shopping aqui há 10 anos, contando histórias para as crianças. Tem uma média de 800 crianças que me acompanham, os eventos personalizados, os projetos públicos. Em Brasília existem muitos projetos acontecendo. Brasília foi considerada agora a capital ibero-americana do país. Então está tendo uma feira ibero-americana. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa que faço muitos projetos todos de uma vez. Amanhã, por exemplo, tem uma abertura de um projeto de fashion inclusive, um desfile de modas só com pessoas com deficiência. Então vai ter abertura, vai ter contação de histórias. E é isso que eu acho importante, porque eu consigo levar as histórias para todos os lugares, para as escolas, para os espaços públicos, para os espaços empresariais, para as confraternizações de empresas. Final de ano chegando, né? Tem aquela confraternização engraçada, a gente quer dar nome para aquele amigo um pouco mais preguiçoso da empresa, aquele mais engraçado, dá para aquilo transformar numa história, fazer algo mais engraçado. Ou a gente quer aquela contação mais para emocionar, né? Para tocar no coração, para machucar, para fazer chorar, dá para fazer isso também. As histórias elas vão se adaptando. Um dia desse aconteceu um episódio muito engraçado porque eu contei uma história e quando terminou o casamento, a sogra veio me bater. E desesperada queria me bater e meu marido segurou ela. Não é possível que você sabia esses detalhes tão íntimos. Porque eu falei, convenci. Porque ele te contava isso quando? Aí o meu marido disse, eu sou casado com ela. E ela, não é possível. Eu falei, então foi muito bom, foi muito convincente. Que interessante. Mas você é muito convincente. Para uma mulher que nos assiste neste momento, olhando você, vendo a sua história e gostaria de também ser uma contadora de história, qual o conselho que você daria para ela? Levanta, passa uma água no rosto, olha na frente do espelho, respira fundo e lembra que a história mais bonita você já tem, a sua. Sua vida já é a história mais bela de todas, porque ninguém conseguiu sobreviver ao que você sobreviveu. Você só passou os piores dias e tá aí. Então vai lá, treina, é muito espelho, é muito carão, repetição, leitura, porque para ser um bom contador de histórias tem que ler bastante e pronto. Vai fazer um trabalho voluntário, começa assim, vai te fazer bem para um hospital, para os idosos, eles amam. Isso vai começar a ganhar uma proporção tão infinita, vai ser tão bom, que daqui a pouco quando vê, você está tirando de letra e está aí um super profissional muito melhor do que eu. Porque dentro de cada um de nós tem um grande contador de histórias, uma grande contadora de histórias. Então, vai lá e arrebenta, porque o principal você já tem, você. Seu talento está aí em você, só descobrir. Que você é uma entusiasta e realmente tem uma técnica, uma empiria para contar a história. Isso é incontestável. Assim, você chega a nos impressionar, a nos emocionar. Isso deve ser também uma grande satisfação que você recebe de volta, não? Eu amo contar histórias, né? Contar histórias realmente é o meu pulsar e, assim, fazer várias coisas ao mesmo tempo. O retorno dos pequenos, dos idosos, né? É muito bom. Mas é aquilo que eu te disse, a minha história me trouxe até aqui, né? Foi uma história de muita resiliência, de superação. Eu sou muito grata ao meu marido, porque a minha família sempre foi o meu alicerce. O meu marido abriu mão do trabalho para cuidar da minha filha o período que ela ficou no hospital. São poucas famílias que lidam bem com isso, né? A gente ainda vive numa sociedade muito machista. E ele foi o meu principal incentivador e motivador nesse período todo. Para cuidar dela, para montar palco, para montar cenário, para fazer tudo isso. Então eu sou muito grata.
sou muito bem profissionalmente, né? É uma profissão que me dá um lucro bom, um lucro que me satisfaz, mas me dá um ganho profissional e pessoal infinito, porque envolve todo mundo. E ver o brilhinho no olho de todo mundo no final, ou uma lágrima caindo, isso não tem preço. A gente está chegando ao final do ponto certo, mas eu quero deixar uma coisa clara aqui. Você é tão inspiradora que eu tô com vontade de encerrar o ponto certo contando uma história, não com a sua empiria, com a sua técnica e esse entusiasmo todo. Você me permite contar a história para quem nos assiste? Você vai arrasar. Eu acho que não. Vou tentar convencer. Eu quero contar uma história para você que nos assiste agora. Eu vou contar a história de uma menina chamada Val Justo, que nasceu na cidade de Americana, no interior de São Paulo, numa família simples, e tinha um sonho de ser atriz trabalhando na TV. Val se casou muito jovem e aos 16 anos já estava tendo seu primeiro filho. A maternidade na adolescência, que poderia ser um problema, para Val foi o seu despertar, porque Val sentiu a força que tem a mulher ao fazer um feito tão grandioso que é gerar uma vida. Ou será que teria um feito maior do que esse? Val se mudou para São Paulo com seu marido e 2 filhos, para que pudesse ali ter melhores condições de vida. Trabalhou muito, estudou bastante e se formou em contabilidade, direito e psicologia. Conseguiu montar 5 escritórios de advocacia, mas não se acomodou. Logo, colocou lojas de calçados e começou a exportar sapatos femininos para os Estados Unidos. Foi para Alphaville e lá começou a ter diversos eventos em que apresentava, e numa dessas apresentações foi convidada para ser apresentadora de um programa de TV. Val finalmente realizou seu sonho de menina. E com o trabalhar nisso, pensou, eu vou ter a minha própria TV. É obviamente que muitos não acreditaram na sua capacidade. Mas Val Justo, com um caderno e um lápis, começou a prospectar as suas ideias, que logo se transformou no projeto e hoje é uma realidade. Assim surgiu a Queens United TV, que é uma empresa de mídia moderna com o propósito voltado para esse universo feminino, para demonstrar àquelas mulheres que buscam os seus sonhos, têm as suas capacidades e, através de histórias reais, verem o quanto podem realizar as coisas na sua vida. Em novembro estamos completando 1 ano que a Queens United TV está no mercado. E hoje eu quero agradecer a você, telespectadora, telespectador que nos assiste neste momento, pelo carinho e audiência. Até a próxima semana.